conte todos os dias aqui demorados de todas as tarefas, né, que seria a soma, eu preciso de vincular essas tarefas para que ele entenda que as três vão ser uma somatória e vão fazer parte aqui da fase 1. Já já a gente vai vincular. Antes eu só vou acrescentar aqui mais uma linha, botão direito, inserir tarefa, e aqui eu vou criar, né, um ponto de marcação, como eu ensinei para vocês aí, falei sobre ele na introdução. Então de certo ponto aí no meu projeto eu posso criar esses pontos de marcação. Vou colocar o nome dele aqui de fim da fase 1. Então esse vai ser o meu primeiro ponto. E aqui, ó, ele vai reconhecer ele como um ponto de marcação como? Quando eu coloco que ele obtém 0 dias. Aí ele fica marcando aqui, ó, o local, né, e o dia que vai ser aquele ponto de marcação meu. Então quer dizer que até esse ponto fim da fase 1, eu tenho que ter terminado as 3 primeiras tarefas. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ó. Fim da fase, no caso aqui, 2. Ok. E para que ele seja reconhecido como um ponto de marcação, eu coloco aqui 0 dias para ele também. Então eu tenho 2 pontos aqui de marcação. Ambos terminando, né, no dia 9 aqui, devido ao dia que eu estipulei para que comece as minhas tarefas. Se eu quiser juntar elas, vincular, eu seleciono aqui desde a primeira tarefa até o ponto de marcação também e clico aqui, ó, no botãozinho de vincular tarefas. Olha lá como ele já fez para mim a somatória e olha como ele apresentou para mim aqui no gráfico ela. Após iniciar e terminar a primeira tarefa, começa a segunda e assim por diante. Olha como ele já mudou aqui o início e o término dessas tarefas. Isso porque elas estão sendo marcadas, né, de tarefas de predecessoras. Então, o que é uma tarefa predecessora? Quando termina uma, só vai começar a próxima quando a anterior, a predecessora a ela, começar. A mesma coisa aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui na fase 2. Vou selecionar as minhas tarefas junto com o ponto de marcação e vou vinculá-los. Então, todos os dias demorado para fazer, né, para criar essa fase 2, são aqui 4 dias. Deixa eu selecionar novamente. Isso, e vincular. Nessa primeira, só um término aí de 9 dias, que vai desde o dia 9 até o dia, no caso ali, né, 22. E aqui embaixo eu tenho menos dias, que são 4 dias, que vai aqui desde o dia 9, na verdade, até o dia 14. Então, são 4 dias nessa aqui de baixo. E aqui a mesma coisa ele mostrou para mim, né, o gráfico dela aqui, marcando aí, né, com os meus pontos, na verdade, aí, de marcação, que foi aqui fase 2, o início da fase 2, e aqui em cima o início da minha fase 1. Então ficou bem separado aí, bem dividido no gráfico. E aqui, ó, os pontos de marcação, que é o fim da fase 2. Olha, quando eu posiciono o mouse, ele me mostra aonde está isso aí. Então eu consigo estar acompanhando o meu projeto e sabendo aonde vai terminar tal tarefa, em qual determinado tempo, né, em qual período aquela tarefa termina para que inicie a próxima. Se eu quiser no gráfico que comece uma fase só após terminar a outra, porque aqui elas estão começando no mesmo dia. Olha lá, fase 1 começando dia 9, fase 2 começando dia 9. Basta eu selecionar as duas aqui, ó, clico na primeira aqui na linha da fase 1. Opa, isso, seguro Ctrl, clico na linha da fase 2. Ctrl para selecionar tarefas aqui, né, ou fase, ou recursos, no caso, posições de linha, aleatória. E faço um vínculo aqui, ó, dessas duas. Então, quando eu crio um vínculo, ele automaticamente vai fazer isso para mim. Ele vinculou essas duas tarefas ali. Feito isso, eu também posso vincular os finais das fases. Ó. Seguro Ctrl, clico em fim da fase 1, fim da fase 2 e peço para fazer, por exemplo, um agendamento automático. Então, ele vai interpretar dessa forma aí para mim, né, essas tarefas, no caso aqui do fim da fase 1 com o final aí da fase 2. Só que ela não foi, né, para o final da outra, porque faltou eu autoprogramar as minhas fases. Então, vou selecionar a fase 1 e a fase 2 e vou clicar aqui, ó, em agendamento automático. Então, ele vai ficar autoprogramado, ele só vai iniciar quando a anterior a ela acabar. Mesma coisa, as fases agora também deu certinho. Ele só vai terminar a fase 2, né, quando a fase 1 aqui terminar. Então, ficou bem seguido aqui, né, o nosso gráfico ficou bem certinho ali. Outra coisa que eu posso estar fazendo aqui é usando também a linha do tempo aqui para visualizar. Então, posso clicar aqui na fase 1, ó, em cima da linha dela, arrastar ela aqui para cima e ele vai mostrar para mim, né, o início ali ou o final daquela tarefa. Vou fazer aqui novamente. Está um pouquinho lento. Aí. Arrasto ela aqui, ele mostra para mim na linha do tempo
o tempo aqui da tarefa 1, né? Olha o início e o final dela, tarefa 2, mostra o ponto de controle aqui, né? Que é o nosso ponto de fim de fase. Faça a mesma coisa com a outra aqui, clico, seguro, opa! Clico, seguro e arrasto ela para cá. Então ele vai começar a me mostrar onde começa a tarefa 4, a tarefa 5 e assim por diante. E o final da fase dela. Então eu posso tanto visualizar aqui no meu gráfico, quanto visualizar na minha própria linha de tempo. Se ela não tiver habilitada, exibição e habilita aqui linha de tempo. Próxima aula a gente dá sequência.